presentes na nossa videoconferência, Conitec em Evidência. Ah, tá. Então você botar no ótimo. Vou colocar no mudo aí, né, por enquanto, Marisa. Mas eu saio da tela lá. Esse programa, gente, Conitec em Evidência, ele tem como finalidade debater e aprofundar temas de relevância da área de gestão e avaliação de tecnologias em saúde e difundir os conteúdos produzidos pela Conitec e pelos NATs, né, os Núcleos de Avaliação de Tecnologias. Os nossos encontros eles são transmitidos de duas maneiras, através de videoconferência, por onde algumas instituições se conectam, né, com a gente aqui. Hoje a gente tem o pessoal do INC que vai apresentar e a maternidade Januário Cico conectados com a gente. Então, através dessa modalidade de conexão, os participantes podem realizar perguntas e fazer comentários ao vivo. E também a gente está conectado com várias pessoas por vídeo streaming. E os participantes que estiverem conectados por streaming, eles podem enviar perguntas e comentários para o nosso e-mail, que é o conitec.evidência@saude.gov.br. E a gente convida todos para estarem conosco quinzenalmente nesse mesmo horário, para que a gente possa debater e aprofundar cada vez mais esses temas, né, relacionados à avaliação de tecnologias. Bom, o tema do encontro de hoje será custo-utilidade como ferramenta de suporte para a tomada de decisões em saúde. E vai ser apresentado pelo Carlos Magliano, que é médico, cardiologista, é o representante do NATS do INC, Instituto Nacional de Cardiologia, Hospital Laranjeiras. E o Carlos está envolvido com a TES desde 2013 e hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre esses estudos de custo-utilidade. E no final a gente tem uns 15 ou 20 minutos abertos para perguntas, então vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail que a gente vai debater aqui. Pode ir, Carlos, você. Ok, obrigado. Boa tarde. Eu sou o Carlos Magliano, do Instituto Nacional de Cardiologia, setor de Núcleo de Avaliação de Tecnologia e Saúde. Ao meu lado, a doutora Marisa Santos, aqui também do Núcleo de Avaliação de Tecnologia e Saúde, responsável pelo mestrado, responsável pelo setor. Quem iria apresentar o webinar hoje é a Andréa Libório. Ela teve um problema pessoal de saúde na família, então eu vou fazer essa apresentação. Possa para cá, por favor. Câmera 5. Ok. Então o tema hoje é custo-utilidade como ferramenta de suporte para a tomada de decisão em saúde. E os tópicos que nós vamos abordar são os instrumentos genéricos e instrumentos específicos para avaliação de qualidade, a discussão sobre desfechos, qualidade de vida e utilidade como desfecho importante, o anos ajustados por qualidade de vida, ou QALY, e por fim a análise de custo-utilidade. O porquê avaliar a qualidade de vida? Qual o valor dessa mensuração? Primeiro, avaliar apenas sobrevida é insuficiente. Uma intervenção, um medicamento que aumenta a sobrevida, ela pode trazer algum sofrimento e os pacientes podem não estar dispostos àquele ganho. E avaliar também apenas qualidade de vida pode ser insuficiente. O ideal é que a gente faça vida e de qualidade, como vai ser apresentado. Aqui eu trago um exemplo que eu vou explicar mais à frente. Por exemplo, aonde investir? Imagine que você vive em um país onde não há recurso infinito. Nós temos que fazer algum tipo de escolha. Aonde você investiria? Cirurgia robótica para câncer de próstata, redução da dor e o edema, da crise do angioedema hereditário, uma doença rara, ou investiria em TAV para estenose aórtica na população idosa inoperável. Aqui a dificuldade é como nós vamos comparar essas tecnologias, como nós vamos comparar os desfechos, para que nós possamos escolher aonde haverá maior benefício do investimento.
Para medir a qualidade de vida, existem dois tipos de instrumentos. Instrumentos específicos e instrumentos genéricos. Nós vamos abordar principalmente os genéricos. Exemplos de instrumentos específicos, no caso da diabetes, eles podem avaliar, como ponto forte deles, questões específicas do diabetes, como alteração da acuidade visual ou pé diabético. E existem também ferramentas específicas para o caso do câncer. Essas ferramentas, elas têm como limitação importante que elas não permitem a comparação entre diferentes populações. Se nós pensarmos na pergunta anterior, como que nós poderíamos comparar utilizando instrumentos específicos? Por isso foi desenvolvido instrumentos genéricos. Eles têm grande flexibilidade e permitem a comparação de diferentes tecnologias. O ponto fraco é que ele pode perder a sensibilidade para questões específicas de algumas doenças. Um exemplo muito conhecido de instrumento genérico é a escala visual analógica da dor. Qualquer doença que gere dor, ela pode ser avaliada de acordo com essa escala. Então nós vamos poder avaliar a melhora da dor independente da doença de base. E o conceito de utilidade, que nós vamos explorar, ele significa uma medida de valor não monetária. Ele é o nível de satisfação ou bem-estar do paciente. A utilidade de saúde são valores de utilidade que traduzem as preferências acerca de bens, serviços ou desfechos, como nós vamos ver mais à frente. E esses valores eles estão ancorados em uma escala de 0 a 1. 1 representa a saúde perfeita e 0 representa morte. Quanto mais desejável for um desfecho, por exemplo, sobreviver, maior é a utilidade a ele associada. Foi publicado recentemente, envolvendo aqui o nosso grupo, um trabalho de avaliação da qualidade de vida com esse instrumento genérico chamado EQ5D para avaliação da qualidade de vida na população brasileira. Utilizamos nesse instrumento o EQ5D com 3 dimensões, o EQ5D 3D. Ele tem 5 dimensões, que a primeira é mobilidade, aonde avalia-se 1. Não tenho problemas em andar. 2. Tenho alguns problemas em andar. Ou 3. Estou limitado a ficar na cama. O cuidado pessoal. Não tenho problemas com meus cuidados pessoais. Tenho alguns problemas para me lavar ou me vestir. Sou incapaz de me lavar ou vestir. Para atividades habituais, por exemplo, trabalho. Não tenho problemas em desempenhar minhas atividades habituais. Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais. Sou incapaz de desempenhar minhas atividades habituais. Em relação a dor e mal-estar, não tenho dores ou mal-estar. Tenho dores ou mal-estar moderados. Tenho dores ou mal-estar extremos. E, por fim, ansiedade ou depressão. Não estou ansioso ou deprimido. Estou moderadamente ansioso ou deprimido. Estou extremamente ansioso ou deprimido. Essas utilidades elas foram obtidas através de uma técnica chamada de time trade-off. Você pode avaliar quando o paciente considera aquela situação melhor do que a morte ou pior do que a morte. E nós vamos identificar o número de anos vividos em estado de saúde perfeito versus o equivalente a ter anos em um estado subótimo. Eu vou explicar isso melhor com a tabela seguinte. Pior do que a morte é você escolher a morte imediata, seria um cenário muito extremo, por exemplo, você está acamado com dor extrema e extrema ansiedade. Alguns indivíduos poderiam dizer que a morte é melhor do que esse cenário. Então você considera aqui o tempo em um estado subótimo seguido de tantos anos de saúde perfeita. É o paciente, quantos anos ele aceitaria viver naquela situação para que depois ele se recuperasse e vivesse em saúde perfeita. O time trade-off, ele tem essa aparência. Nós colocamos 2 cartões, onde os indivíduos vão avaliar 2 cenários hipotéticos. Nesse exemplo, ele está, estou limitado a ficar na cama, sou incapaz de me lavar ou me vestir sozinho,
não tenho problemas em desempenhar minhas atividades habituais, mas eu tenho dores ou mal-estar moderados e estou moderadamente ansioso ou deprimido. Versus, não tenho problemas em andar, não tenho problemas com meus cuidados pessoais, não tenho problemas em desempenhar minhas atividades habituais, não tenho dores ou mal-estar, não estou ansioso ou deprimido. Como os indivíduos avaliam esse estado de saúde perfeito em relação a esse aqui? Para um tempo de vida de 10 anos, a gente sempre considera uma expectativa de vida de 10 anos. Nós perguntamos ao indivíduo, você estaria disposto a viver 10 anos nessa situação com dor ou mal-estar moderado, moderadamente ansioso, ou você preferiria viver 5 anos em estado de saúde perfeito? A gente começa com esse ponto vermelho no meio. Caso o indivíduo prefira viver 5 anos em estado de saúde perfeito, ao invés de todos esses males, a gente reduz para 4. Você prefere viver 4 anos em saúde perfeita e morrer, ou 10 anos com esses problemas? Se ele aceitar, nós passamos para 3. O senhor prefere viver 3 anos em saúde perfeita e então morrer, ou 10 anos com todas as características? Nesse caso, aqui no 3 é quando ele ficou na dúvida e nós interpretamos esse valor aqui para o nosso cálculo de utilidade. Então, cada dimensão ela vai extrair um número. A gente tem o EQ5D, que pode ser em 3 níveis, como eu mostrei para vocês, ou em 5 níveis. De qualquer maneira, essas dimensões vão trazer um número. De 1 a 3, para 3 dimensões, ou de 1 a 5, no caso de 5 dimensões. Sendo 1, o não haver problemas, e o 5, ter problemas extremos. Então, essas combinações dos níveis das variações das dimensões, eles vão gerar descrições do estado de saúde. No caso de 3 dimensões, ele gera 243 estados. E no de 5 dimensões, ele gera 3.125 estados. O estudo brasileiro foi o primeiro a valorar os 243 estados, mais de 5 mil pacientes, utilizando o Time Trade-off. De acordo com esse link aqui embaixo, vocês podem acessar a página do NAT. Ali tem toda a explicação do instrumento, inclusive possibilita você checar através da tabela ou digitar qual é o estado de saúde do indivíduo que você está avaliando e vai sair automaticamente a utilidade. Por exemplo, esse estado aqui, 1113. Ele tem uma limitação apenas na última dimensão, na dimensão de ansiedade ou mal-estar. É um paciente que ele tem ansiedade extrema. E nós podemos ver que ele perdeu cerca de 17 pontos da sua utilidade. E o que significa isso na prática? Para que eu quero saber esses números aqui, essas utilidades? Através dos ensaios clínicos, nós podemos obter o estado de cada indivíduo, o estado de saúde. E de acordo com esse trabalho na população brasileira, nós temos a utilidade da população brasileira. Agora nós podemos avaliar o QALY. QALY vai ser expresso em anos de vida salvos, sobrevida, ajustados pela perda de qualidade de vida, que é a utilidade que nós calculamos, associada a cada estado de saúde. Então, QALY significa a utilidade versus o tempo de vida. Vamos exemplificar. QALY ajustado por ano de vida. 1 ano em perfeita saúde equivale a 1 QALY. Esse é o conceito. Por exemplo, 10 anos de sobrevida com determinado medicamento. E esses 10 anos de sobrevida vão ocorrer com 80% de qualidade de vida. 10 vezes 0,8, 8 QALYs. Significa que esse tratamento teórico está gerando a esse paciente 8 QALYs. Ou 8 anos em perfeita qualidade de vida. Então, voltando àquela questão inicial.
como que nós poderíamos decidir aonde investir? Cirurgia robótica, tratamento para o angioedema hereditário ou TAV? Nós temos que utilizar o desfecho de quali. Nessa tomada de decisão, a alocação do recurso vai maximizar o ganho em saúde. Nós vamos investir naquele que traz maior quali. Para isso, nós vamos fazer a análise de custo-efetividade, que é uma forma de comparar o valor das duas intervenções. Nós podemos comparar intervenções distintas com efeitos diversos em condições diferentes. Exemplo: duas alternativas concorrentes. Tratamento A um custo de R$ 1.200, tratamento B, um custo de R$ 1.500. O estudo mostrou que a utilidade média de cada grupo de pacientes é: tratamento A, 0,65, tratamento B, 0,50. O tratamento A, ele salva 1 ano de vida. O tratamento B salva 1 ano e meio de vida. Qual seria o quali aonde investir? Tratamento A ou tratamento B? Então, essas duas alternativas concorrentes, resumindo: tratamento A, R$ 1.200, salva 1 ano de vida, 0,65 de utilidade. Tratamento B, R$ 1.500, salva 1 ano e meio, com meio de utilidade. Nós vamos calcular o ICER, que é a razão de custo-efetividade. Nós vamos avaliar o custo do novo tratamento em relação ao custo do tratamento padrão. Nós vamos avaliar aqui qual é o incremento de custo. E nós vamos relacionar isso ao efeito do novo tratamento em relação ao efeito do tratamento padrão. O quanto que nós estamos ganhando de efeito entre os dois tratamentos. Qual é a qualidade do tratamento A? Ele tem 0,65 de utilidade e ganha 1 ano de sobrevida, o que dá um quali de 0,65. O quali do tratamento B, ele tem 0,5 de utilidade e 1 ano e meio de sobrevida. Então ele tem 0,75 de quali. Portanto, o ICER, ou o incremento de custo de utilidade, vai ser o custo do tratamento B menos o custo do tratamento A, 1.500 menos 1.200, 300, dividido pelo quali do B menos o quali do A, que vai dar 3.000 por quali. Que significa, em média, custa R$ 3.000 para adicionar 1 ano de saúde perfeita à vida desse paciente. Agora, sabendo o quali, esse ICER, como que é utilizado o ICER na prática? Há muita... não há consenso em relação ao quanto que nós devemos investir em relação ao PIB per capita. Algumas referências citam um PIB per capita. Novas evidências têm demonstrado que talvez esse valor seja até menor do que um PIB per capita. E tradicionalmente já foi muito citado como uma teórica recomendação da OMS, que esse conceito está equivocado, isso não é recomendação da OMS, mas já foi muito considerado 3 PIB per capita. Atualmente não há um limiar explícito do PIB per capita que nós vamos investir por quali. Para você ter uma ideia, o PIB per capita no Brasil ele vem crescendo. Em 2015 ele se aproxima de R$ 30.000. Então, um PIB per capita seria R$ 30.000 por quali. Esse seria, teoricamente, um valor ou algo próximo disso, mas, como eu já disse, não há um valor exato no Brasil para a decisão da Conitec de incorporação ou não de uma tecnologia baseada nesse cálculo. Como nós devemos raciocinar? Existe um plano de custo-efetividade, onde nós vamos avaliar o efeito do certo tratamento em relação ao custo. Se o efeito ele é menor, ele vai estar num cenário, se o custo é menor e o efeito é maior, ou seja, o medicamento é melhor e mais barato, ele entra num cenário dominante.
é claro que essa tecnologia tende a ser incorporada. Ao contrário, se ela for pior e mais custosa, ela entra no cenário dominado, mais caro e pior, não seria incorporado. Mas quando o medicamento ele é melhor e mais caro, que é o que geralmente acontece na prática, como que nós devemos decidir? Por exemplo, aqui, esse ponto verde em relação ao comparador, ele aumentou o efeito e aumentou o custo. É custo efetivo? Para isso, nós utilizamos o ICER, que eu acabei de explicar, que no NICE esse limite é em torno de 20 a 30 mil por quali. Nós temos aqui um limite aonde, abaixo desse limite, você tem grande efeito e não tem um grande aumento do custo. Portanto, tal tecnologia seria incorporada porque ela traz uma boa relação de custo-benefício. Já se você tem uma tecnologia de alto custo e pequeno benefício, estaria fora dessa zona sombreada, ela não seria incorporada. O FDA e várias outras unidades de controle têm utilizado o QALY, utilizado todas essas ferramentas para avaliação, reconhecendo a importância na incorporação na perspectiva do paciente. E esse documento do FDA, ele explica como ele analisa a evidência e estabelece um padrão para a apresentação da evidência importante para a indústria apresentar os seus dados. Outra forma interessante de apresentar também a avaliação dos pacientes é como está sendo feito pela Mayo Clinic, que ela utiliza essa ferramenta de decisão compartilhada, onde é apresentado para o paciente o seu risco basal, por exemplo, aqui nesse caso, uso de estatina. Você apresenta para o paciente um gráfico com 100 pacientes e você explica para ele que o risco de 100 pessoas como ele, se não tomar estatina, de morrer em 10 anos, é de 10%. E se ele tomar estatina, o que vai acontecer? 90 pessoas não vão ter um ataque cardíaco, 2 pessoas vão deixar de ter um ataque cardíaco por causa da estatina e 8 vão morrer apesar de ter tomado a estatina. Ou seja, 98 pessoas vão tomar a estatina e não vão se beneficiar dela, apenas 2. Ao mesmo tempo, você apresenta para o paciente. As estatinas, elas precisam, como droga de uso crônico, serem tomadas todos os dias por um tempo longo, talvez por toda a vida. As estatinas custam uma certa quantidade de dinheiro e elas têm como efeitos colaterais comuns náusea, diarreia, constipação, porém a maioria dos pacientes podem tolerar. As estatinas também podem dar dor muscular, que ocorre em cerca de 5 a cada 100 pacientes, e alguns vão ter que parar a estatina por causa disso. Pode dar alteração hepática, pode dar dano renal, que é um risco raro, 1 a cada 20 mil pacientes. Apresentando esses dados, a Mayo Clinic tem publicado alguns trabalhos mostrando muito sucesso no empoderamento da decisão dos pacientes. Por fim, eles perguntam, você gostaria de tomar, sim ou não, a estatina para evitar esse risco? Então, tanto a FDA quanto toda a literatura nacional tem ampliado muito a avaliação de desfechos centrados no paciente. Eu gostaria de terminar com esse slide. Os desfechos centrados no paciente, eles são desfechos importantes para a sobrevida e qualidade de vida identificados pelos pacientes ou julgados como sendo importantes para o interesse do paciente pelos cuidadores quando esses estão impossibilitados de se manifestarem. Obrigado. Aqui, informação de contato. Quer falar uma coisa, Vanessa? Eu queria só colocar alguma coisa para vocês, né?
O Carlos fez aqui uma explicação bem completa para vocês entenderem todo o contexto, né? Mas os questionários genéricos de qualidade de vida, eles são questionários muito simples, né? Normalmente auto-preenchido pelo paciente, levam normalmente 2 a 3 minutos para preencher e são de análise bem simples, né? No nosso site natsnc.org tem toda uma instrução detalhada e qualquer dúvida, qualquer suporte que vocês tenham, tem um e-mail aí do Carlos, é só entrar em contato com a gente ou passar aqui no Nats do INC, que a gente tem o maior prazer de ajudar e dar todo o apoio, porque realmente a gente acredita que avaliar a qualidade de vida pode trazer a opinião do paciente, as preferências do paciente para dentro da tomada de decisão. Então, a gente está à disposição aí para pergunta, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar ou comentar. Obrigada, Aline, pelo convite. Obrigada, Carlos. Obrigada, Marisa. Excelente exposição, Carlos. Isso é muito didático. Foi ótimo. A gente tem tempo, se vocês quiserem fazer mais alguma consideração também. Mas a gente também pode abrir já para os outros participantes da videoconferência, fazerem comentários. A Evelyn está conectada já aí também com a gente, do Incor. Isso. Eu não podia ver vocês antes, mas agora eu estou vendo. Tá? Então, para a Marisa e para o Carlos, quando a gente esteve em Tóquio esse ano, a gente teve uma discussão no painel justamente sobre os níveis. Vocês estão me escutando? Sim, a gente está assim. Tá. Ó, justamente sobre os níveis e os thresholds, né? Para fazer esse tipo de nível crítico. Então, para isso, a Clarice apresentou a média do que foi avaliado nos tempos da Conitec e a nossa média era meio PIB. Então, assim, o questionamento é justamente se a gente quer ter esse limitante, que tudo que tiver para cima de um XYZ a gente não vai poder incorporar, ou também se colocar francamente numa exposição tipo, estamos em liquidação, tudo que for para baixo disso a gente vai ter que comprar, não é? Então, assim, eu achei que essa discussão foi rica e podia ser um pouco mais debatida, porque a indústria tem feito muita pressão para que esse limite ocorra e que a gente esteja, digamos assim, muito equipado para recusar alguma coisa dentro desse limite em questão. E no caso, por exemplo, dos oncológicos, em que o NICE fez um projeto, né, de liberar com um patamar bem mais elevado. E acabou que em 1 ano e meio eles estão fechando o projeto, porque eles não têm condição de financiar isso. Como que você acha que isso poderia contribuir além desse nível crítico? Vamos esquecer o nível crítico, Marisa, e botar para dentro das nossas árvores essa contribuição do paciente, mas sem ter a obrigatoriedade de usar um ICER limite. Separar os dois conceitos para a gente poder ganhar com esses conceitos de qualidade de vida, né, para melhorar as avaliações, mas ao mesmo tempo não ficar misturando que para baixo de tal e qual ICER a gente tem que incorporar. Porque se mistura os dois conceitos, a gente perde, eu acho, em discussão. Será que dava para a gente separar? Oi, Evelinda, boa tarde. Obrigada pela sua pergunta, né? Eu acho que
adoção ou não de limiar é um ponto bem controverso, né? Vou dar só a minha opinião pessoal. O primeiro ponto, eu acho que o limiar não significa estar acima, não vai ser incorporado, está abaixo, vai ser automaticamente incorporado, tá? A custo-efetividade é um ponto da tomada de decisão que desde o começo da Conitec, até desde antes, desde a época da CETEC, a decisão nunca foi condicionada só à custo-efetividade. Muitos outros fatores, por exemplo, um ponto, a confiança que a gente tem nos dados da literatura, a real eficácia mágica que a tecnologia traz, dificuldades logísticas de implementação e de controle dentro de um sistema de saúde do Brasil, são pontos que são determinantes da decisão, às vezes muito mais do que a custo-efetividade, né? Então, acho que é um dado importante, por isso eu acho que o Brasil deveria adotar um limiar, porque eu acho que pedagogicamente ajuda as pessoas a entenderem e a interpretarem os dados econômicos. Mas não acho que é uma decisão automática. Segundo ponto pelo qual eu acredito no limiar. Os países que não adotaram limiar e que não trabalham com custo-efetividade como os Estados Unidos, o valor dos medicamentos, o mercado do Big Pharma tem preços muito mais altos do que países que adotaram o limiar. O limiar, isso já está bem estudado, tem uma publicação recente de York bem interessante, mostrando que o limiar puxa o valor do medicamento para baixo, se ele, obviamente, é um limiar pequeno. Ou como foi o contrário no caso da Inglaterra, né, onde o fundo para câncer, a partir do momento que se descolou dos limiares adotados anteriormente, puxou o preço dos oncológicos para cima. Então, existe esse efeito e eu acho que trabalhar com um limiar interessante, né? Então, tem um trabalho, até o Ivan estava apresentando aqui há pouco, né? Um trabalho bem interessante que ele publicou, mostrando que na verdade existe um limiar implícito que fica menor do que R$20 mil por quali. Então eu acho que trabalhar com um limiar correto, e tem vários estudos feitos, tanto pelo IEX quanto o pessoal de York, com dados brasileiros, né, mostrando que realmente o limiar é baixo, eu acho que pode ser interessante, tá? Então, mas tem várias pessoas que discordam. Eu acho que o importante é entender que é só um ponto, então não significa que se for abaixo disso vai ser automaticamente incorporado. Quer acrescentar alguma coisa, Carlos? Para incorporação, eu acredito muito na análise multicritério, NCDA, mas sem dúvida, algum limite de efetividade serviria como base. Por exemplo, tem tecnologias que nós avaliamos que custavam 2 milhões por quali. Quando solicita-se a incorporação de uma tecnologia de 2 milhões por quali, de início, quem está solicitando deveria entender minimamente que é um limiar tão extremo, tão absurdo, que poderia servir pelo menos para cortar e ter diferentes limiares que você pode variar a importância dos anos de vida. Por exemplo, há uma discussão, se você tem uma expectativa de 6 meses de vida, esse meio ano, ele vale a mesma coisa do meio ano de quem tem 10 anos de expectativa de vida? Talvez possa colocar um peso para esses 6 meses, mas nada que chegue a um absurdo como esse, 2 milhões por quali. A minha pergunta para vocês foi parcialmente respondida, porque, de novo, vocês ficaram com o conceito atrelado no limiar.
eu estava perguntando se dava para separar e a gente incorporar toda esta avaliação de benefício sem falar do limiar. Eu estou, no meu entendimento, falando de um conceito de benefícios em anos de vida com qualidade a um custo X, que vai depender da análise, mas é um conceito diverso deste de limiar. Então, é isso que eu gostaria de ver se a gente consegue o input de vocês para o benefício de se calcular a qualidade de vida dos pacientes como um ponto a mais de integração da contribuição deles na decisão, né? E com isso também quantificar o benefício. Tá, desculpe, acho que para mim não tinha ficado claro, tá? Claramente, a utilidade ou o quali, se você incorporar a sobrevida, é um desfecho centrado no paciente, tá? Ele não precisa de nada do custo para ser incorporado na análise, né? Então, é um desfecho que está sendo cada vez mais valorizado, porque como o Carlos falou, às vezes você tem um pequeno ganho de sobrevida a custo de um sofrimento muito grande do paciente, principalmente com algumas modalidades de quimioterápico ou de tratamentos muito invasivos, tá? Então, eu acho que está num grupo que na literatura chamam de VROs, né, ou desfechos centrados no paciente, onde a opinião do paciente tem um peso importante, tá? A gente, aproveitando o gancho, nós temos recomendado que o ideal é, num ensaio clínico ou num estudo observacional, você utilizar um instrumento genérico, né, que vai permitir a comparação entre diversas tecnologias e usar também um instrumento específico, que vai ser mais sensível a pequenas mudanças. Então, por exemplo, você está trabalhando com um paciente de fibrose cística, você pode ter o Eurocol 5D3L e pode ter um instrumento específico para fibrose cística. Então, ter esse dado que permite a você entender qual o real benefício que aquela tecnologia está trazendo a pontos, a desfechos que são importantes para o paciente, eu acho que é fundamental. Não dá mais para a gente aceitar trabalhar só com colesterol ou com VF1, a gente precisa de dados de melhora objetiva para o paciente. Obrigada, Marisa, Belinda, pela participação, pela contribuição. Eu gostaria de saber se o pessoal da maternidade Januário 5 gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Quem está aí conectado? Oi? Acho que está no mudo ali, então, para eles. Bom, pessoal, a gente esteve ligados por vídeo streaming, a gente teve 77 pessoas acompanhando hoje. A gente tem tempo ainda também, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Eu quero, ali. Pode falar. Eu só queria colocar um detalhe que a gente não chegou a apresentar, que às vezes é comum você observar em relação a resultados de estudo um ganho muito pequeno em relação à qualidade de vida. Então você compara a média entre os dois grupos, aí você tem um ganho de 0,03%, de 0,3%, né? Então, nós temos trabalhado dentro do conceito, que é um conceito que não é só para qualidade de vida, para utilidade, mas que a gente utiliza para vários tipos de desfecho,
qual é a diferença minimamente importante, né? Qual a diferença que realmente vai trazer um benefício para aquele indivíduo ou para aquele grupo de indivíduos, né? Em relação à utilidade, a gente tem trabalhado com uma diferença mínima de 7%. Então, ganhos menores do que 7%, a gente considera um ganho muito pequeno, sem impacto maior na vida do indivíduo, tá? Então, eu acho que todo mundo que trabalha com relatório é importante localizar realmente qual foi o ganho real em relação à utilidade, ou se foi só um pequeno ganho, que às vezes é até estatisticamente significante, mas clinicamente não vai trazer uma diferença. Tem um trabalho recente na área da cardiologia que eles conseguiram comprovar o benefício do tratamento em relação à fração de ejeção ao ecocardiograma. Porém, os pacientes não conseguiram melhorar no teste de caminhada de 6 minutos e não observaram nenhuma diferença clínica. Foi publicado como um sucesso, embora, se você perguntar aos pacientes, eles não conseguem clinicamente perceber 2, 3% de diferença na fração de ejeção, se eles conseguem caminhar mais, subir uma escada, tomar banho sozinho. Se não faz diferença no dia a dia do paciente, não faz diferença esse pequeno ganho, por exemplo, na fração de ejeção, independente se o P era significativo ou não. Eu acho que esse problema da escolha do desfecho é um problema muito importante. Tá? Eu analisei recentemente um outro estudo que discutia medicamentos. Ficou mudo, Marisa. Acho que vai voltar. Ficou mudo. Tenta sair da vida dele. Vê se tá no mudo. A gente não tá ouvindo vocês. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo, Carlos? Eu acho que perdeu. Ai, perdeu. Vamos lá. Tá vendo? Rio de Janeiro. Acho que alguém digitou. Teve uma falha, pessoal. A gente não tá conseguindo ouvir. Eu acho que eles também não estão conseguindo ouvir a gente mais. Alô? Oi. Tinha sumido aqui. Eu estava falando sobre a escolha do desfecho. Então, eu estava citando um exemplo de um novo medicamento para o colesterol, que entre o grupo de intervenção e o controle, você diminuía de uma forma significante o colesterol. Só que no grupo de intervenção, as pessoas tinham mais infarto do que no grupo controle, tá? Então, acho que a escolha do desfecho é um ponto fundamental na hora de analisar a eficácia da tecnologia. Obrigada, Marisa. Então, eu queria só voltar a falar justamente sobre os níveis críticos, né? E a sua significação clínica também. Aqui você colocou um parâmetro de nível crítico de 7%. Abaixo da diferença de 7% não teria benefício. Estou revisando as coisas de neuromodulação. E eles acham, na literatura, NICE e algumas outras das agências, que 5% é um parâmetro que é significante clinicamente. Se o sujeito consegue melhorar a cognição em 5%, ele teria tido um benefício relativamente significativo para a sua vida em sociedade, enfim. E aí a gente fica justamente assim, qual é o bom para qual especialidade, para qual desfecho, né? E como que a gente poderia
começar a estudar isso, eu acho que é por indicação, por um significado maior, assim, clínico. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Queria que vocês discutissem isso. Eu falei em relação a 7% para utilidade, tá? Então, para a qualidade de vida, mensurado utilizando o Erocol 5D3L, tá? Então, ele é específico por desfecho e às vezes até por instrumento, tá? Então, isso aí não tem como a gente ter uma opinião prévia, né? Tem que rever a literatura. É uma área controversa, né? Tem gente que acha que não é 7, tem acha que é 6, tem uns que acham que é 5. Nós localizamos alguns trabalhos e o que a gente achou melhor, mais bem feito, que foi realizado pelo Brazier, né? É o que a gente tem utilizado em relação à utilidade, mas tem que rever para cada um desfecho. Por exemplo, pressão arterial, redução da pressão arterial média, né? Tem outros valores que são aceitos, né? Então, depende do desfecho e a sugestão que eu faço é que realmente faça uma revisão daquele desfecho, se for um ponto realmente crítico, né? Para ter uma opinião em relação àquele desfecho. Aproveitando para fazer mais um comentário, a versão que a gente tem trabalhado no Brasil e que a gente tem a tabela de valores, né? Como o Carlos explicou, que foi construído utilizando o time trade-off, mas na prática, na aplicação do Erocol, não precisa fazer o time trade-off, é só aplicar as 5 perguntas, o Erocol 5D3L, né? Então agora a gente está partindo, tentando buscar um financiamento para poder trabalhar também com 5L, que é a versão mais sensível do questionário, que ao invés de ter 3 níveis, que é não tem alteração moderada ou tem alteração grave, ele já parte para 5 níveis, com alguns níveis intermediários, com essa perspectiva de ser um instrumento mais sensível. Obrigada, Marisa. Bom, acho que a gente está cada vez mais dando maior importância, né, para as preferências do paciente. A gente tem buscado cada vez mais saber um pouco sobre essa evidência, né, que é uma evidência prática, né, essa experiência do paciente. Então, essas preferências e tal, eu vejo que o Brasil tem caminhado cada vez mais nisso, vocês estudando, né, qualidade de vida, o pessoal aqui no Conitec também sempre buscando verificar como avaliar, né, essas preferências. Acho que a gente está caminhando e aprendendo muito com esses países, né, como a Inglaterra, como o NICE, e temos muito para caminhar, com certeza. Eu queria agradecer a vocês. Pode falar, Marisa. Não, eu só esqueci de fazer um comentário, né? Além do grupo estar trabalhando com qualidade de vida, né? Carlos está desenvolvendo um trabalho muito interessante para estudar a preferência do paciente em relação a determinados procedimentos, tá? Então, vou pedir para ele falar um pouquinho sobre o projeto dele. Se tiver outras pessoas interessadas em estudo de preferência, ou de paciente, ou de profissional de saúde, a gente está trabalhando com algumas técnicas, então pedir para ele rapidamente falar sobre o trabalho que ele está desenvolvendo. Eu estou ajudando na construção da diretriz sobre angioplastia. Então, eu estou avaliando o paciente com doença coronariana e é interessante observar que a angioplastia, por ser um procedimento menos invasivo do que a cirurgia aberta, é um procedimento que provavelmente seria a preferência da maioria dos pacientes. Mas quando nós fazemos as diretrizes, observamos as diretrizes nacionais e internacionais, os únicos desfechos que eles avaliam é redução da mortalidade, infarto, necessidade de nova revascularização e AVC. Quanto será que os pacientes estão dispostos a aceitar de risco para continuar na angioplastia? Ou seja, se você
tem na angioplastia 1% a mais de risco de morte do que na cirurgia, será que você não faria angioplastia? Eu estou tentando, através do estudo Discrete Choice, avaliar qual é a preferência dos pacientes frente a essas intervenções que parece, de uma primeira visão, muito simples a escolha. O médico decide aquele procedimento que traz a menor mortalidade. Porém, incorporar a decisão do paciente nessa avaliação me parece ser muito interessante. Para isso, vou fazer 3 estágios. Primeiro, estudar se os pacientes, a compreensão deles em relação ao atributo risco, essa questão de probabilidade, onde eu vou utilizar um painel semelhante àquele da Mayo Clinic, do Shared Decision que eu mostrei. Depois eu vou fazer um estudo onde eles vão citar quais são as preocupações dele, o que eles consideram importante nessa decisão, para, por fim, fazer um estudo de Discrete Choice. Obrigada, pessoal. Agradeço a todas as contribuições, a todos os presentes, através das videoconferências, as instituições que estão conectadas com a gente. E eu queria dizer que a gente, entre os nossos acessos, olha, informação interessante, a gente tem, entre os nossos acessos por streaming, 19 foram feitos dos Estados Unidos, um da Alemanha e um da Bélgica. É interessante, a gente está alcançando, então estamos indo bem longe, né? As nossas informações e tal. Eu espero que o pessoal continue se conectando e participando. Enviem para a gente pelo nosso e-mail uma avaliação, o que vocês têm achado, se a transmissão foi boa, se vocês estão gostando do conteúdo. Então manda para a gente um e-mail, politec.evidência@saude.gov.br. Eu queria agradecer imensamente pela exposição ótima do Carlos, foi muito boa, pela participação da Marisa, que bom que você conseguiu participar, Marisa, a Eveline, os colegas que são conectados aí para videoconferência também, pela maternidade Januário Ciclo. Agradecemos, então, e contamos com vocês daqui a 2 semanas de novo. A gente vai estar com o tema Elaboração das Diretrizes de Atenção à Gestante, que vai ser apresentado pelo Dr. João Batista Lima, do Hospital Sofia Feldman. Então, dia 7 de novembro, às 4 horas, estaremos juntos de novo. E é isso. Boa tarde para todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada, Marisa. Obrigada, Carlos. Valeu, hein? Tchau, Belinda. Obrigada.